Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de tecnologia farmacêutica. Hoje nós discutiremos um pouquinho a respeito da forma farmacêutica sólida, que é o carro-chefe da farmácia magistral, da manipulação, que são as cápsulas. Uma vez que comprimido são formas farmacêuticas exclusivamente industriais, só são produzidas em grande escala, em lotes, né? Então, as cápsulas são essas formas farmacêuticas sólidas que geralmente armazenam no seu interior uma dose unitária de insumos farmacêuticos ativos no interior de um invólucro, geralmente constituído de gelatina, água e açúcar. Esses invólucros eles podem ser transparentes ou coloridos, ou ainda coloridos e opacos com o uso de agentes opacificantes, para que o conteúdo do interior da cápsula não possa ser visualizado. Então, as cápsulas são essas formas farmacêuticas sólidas, né, constituídas por esse invólucro de gelatina, água e açúcar. Esse invólucro ele pode ser duro ou mole. Então, nós temos cápsulas de gelatina dura, que são chamadas de púvulas, e as cápsulas de gelatina mole, também conhecidas como soft gels. Basicamente, né, a substância mais comumente utilizada para a produção desses invólucros é gelatina, vai também na composição água e açúcar, e no caso das cápsulas de gelatina mole, para dar maior flexibilidade e plasticidade para esse invólucro, se adiciona substâncias do tipo sorbitol, propileno glicol ou então glicerina, né? Elas são ocas para armazenar no seu interior, né, um conteúdo contendo o insumo farmacêutico ativo e, se for o caso, adjuvantes farmacêuticos, recipientes, geralmente de forma esférica ou ovoide, podem ser coradas ou não, né? Então podem ter agentes corretivos da cor, podem ser, quando não coradas, transparentes, e ainda quando coradas, né, elas podem apresentar um efeito opaco pela adição de agentes opacificantes como o dióxido de titânio. Geralmente contém uma dose unitária de um ou mais insumos farmacêuticos ativos e adjuvantes apropriados, tais como diluentes, como material de carga e enchimento. Então, as cápsulas, o ideal é que elas sejam devidamente preenchidas, né, com a dose unitária de um ou mais insumos farmacêuticos ativos, utilizando o menor tamanho possível. Por vezes, só o insumo farmacêutico ativo não é o suficiente para completar a capacidade volumétrica de todas as cápsulas fabricadas ou então manipuladas. Para que você proporcione uma dosagem unitária, faça necessário então o uso de recipientes como material de carga e enchimento, que serão desprovidos, né, de propriedades farmacológicas de atividade terapêutica. Destaca-se, dentre alguns adjuvantes apropriados, como diluentes para cápsulas, a lactose, celulose microcristalina e amido. Então, esses diluentes poderão ser utilizados quando o insumo farmacêutico ativo estiver presente em dosagens muito pequenas, e aí, para evitar riscos de sobredose, você dilui esse insumo farmacêutico ativo em um pó inerte, em um recipiente, um adjuvante farmacêutico. Aqui, indicado, né, lactose, celulose microcristalina e também o amido. Lógico que para fazer a pesagem da quantidade de pó a ser utilizada é necessário aplicar o fator de correção, como a gente já falou em aulas anteriores de cálculos farmacotécnicos. E aí, um insumo farmacêutico ativo diluído a 10%, por exemplo, significa que em 100 gramas do pó, 10 gramas é da molécula terapeuticamente ativa e 90 gramas é do recipiente, né? Ou então, se ele tiver diluído a
por exemplo, 75%. Significa que em 100 gramas da mistura desses pós, 75 gramas vai ser do insumo farmacêutico ativo e 25 gramas do recipiente, né, do diluente. Ou então, está diluído a 30%. Então, em 100 gramas do pó, 30 gramas é do insumo farmacêutico ativo e 70 gramas é do diluente, do recipiente, né? Por vezes, podem ser necessárias a utilização ou se emprega na fabricação ou manipulação de cápsulas desintegrantes, como o amido pré-gelatinizado, cross-carmelose e amido, o glicolato de sódio. Os desintegrantes geralmente são moléculas com capacidade de absorver água, substâncias higroscópicas, que ao absorver água facilitarão a desintegração, a dissolução, o desmanche, né, do invólucro de gelatina, água e açúcar da cápsula, para que a água do trato gastrointestinal possa permear o interior e permitir, então, a dissolução do seu conteúdo em partículas mais facilmente dissolúveis e absorvíveis, permitindo que o insumo farmacêutico ativo seja absorvido pela parede do intestino, atinja a corrente sanguínea e possa exercer os efeitos sistêmicos. No caso de cápsulas produzidas em grande escala, em lotes industriais, são ainda necessários o uso de adjuvantes farmacêuticos do tipo deslizantes ou lubrificantes, né, na encapsuladora automática, de modo a evitar e diminuir o atrito entre o invólucro de gelatina e o maquinário, melhorando as propriedades de fluxo durante o processo de produção. Como exemplos, né, de deslizantes ou lubrificantes muito utilizados, nós temos o dióxido de silício coloidal, o tal do pó de nuvem, né, que melhora muito as propriedades de fluxo, estearato de magnésio, estearato de cálcio, ácido esteárico, ou até mesmo o talco farmacêutico, que é o silicato de magnésio hidratado. Como toda forma farmacêutica, a gente vai ter vantagens e limitações, desvantagens para cada uma delas. No que diz respeito à importância, à relevância de cápsulas, destaca-se: primeiro, cápsula é uma forma farmacêutica que vai permitir a administração de substâncias nauseosas ou de sabor desagradável. Elas vão impedir que se note o sabor e odor desagradável dos fármacos, dos insumos farmacêuticos ativos. Por quê? Porque esse fármaco, a molécula terapeuticamente ativa, o insumo farmacêutico ativo, vai estar encerrado no interior de um invólucro de gelatina, água e açúcar. E isso vai dificultar estimular papilas gustativas. É diferente de uma solução, ou de uma suspensão, ou até mesmo de uma emulsão oral, que ao ser administrada, o insumo farmacêutico ativo vai diretamente ter a capacidade de estimular a papila gustativa, o que não acontece com o uso de cápsulas, né? Esse invólucro de gelatina, água e açúcar, ela tem uma elasticidade, uma plasticidade e uma flexibilidade maior do que a de comprimidos, né? O comprimido é uma massa muito compactada de pós. Então, devido a isso, as cápsulas elas são de mais fácil deglutição do que os comprimidos. A parede, né, que constitui o invólucro dessas cápsulas são digestíveis. Ela é formada de proteína, gelatina, de água, né, açúcar. E então elas vão liberar rapidamente os medicamentos após a ingestão. Então, na cápsula, o insumo farmacêutico ativo, ele é liberado mais rapidamente do que nos comprimidos. Cápsula protege substâncias medicamentosas contra a ação da luz, do ar e da umidade. Então, insumos farmacêuticos ativos que tenham grande propensão a serem degradados, no caso dos termoláveis, né, por luz, ou então aqueles muito vulneráveis a processos de oxidação, né, que sofrem a ação deletéria do ar e da umidade atmosféricos, quando encerrados no interior de um invólucro de uma cápsula, eles estarão ali protegidos. No caso da luz, a cápsula precisa ser corada e opaca, né? E no caso do ar e da umidade, o fato dele estar acondicionado ali no interior desse invólucro já diminui os processos de oxidação que possam vir a ser desencadeados, né, no insumo farmacêutico ativo. Além disso, para a produção de cápsulas, tanto em escala
industrial quanto em pequena escala, ou seja, tanto no contexto da indústria farmacêutica como da farmácia de manipulação, a gente tem uma relativa facilidade de fabricação e de manipulação, porque se utilizam menos equipamentos, né? O número de adjuvantes ele também é reduzido quando em comparação com comprimidos, e a gente tem menos etapas de produção, então há menos exigências de processos a serem validados. Então, tanto lá numa encapsuladora automática ou no encapsulador manual, o número de adjuvantes requeridos para a obtenção dessa forma farmacêutica é menor. No caso de comprimidos, a gente tem lá os diferentes vias, né? A granulação por via úmida, então, são vários processos a serem validados. O número de adjuvantes utilizados em comprimidos é bastante elevado. Então, você precisa de diluentes, você precisa de aglutinantes, você precisa de desintegrantes ou desagregantes, você precisa de deslizantes e você precisa ainda dos lubrificantes ou antiaderentes. Nas cápsulas, no máximo, você vai precisar do diluente, do desintegrante e, se for em escala industrial, e se for o caso, né, dos lubrificantes ou antiaderentes. Você não vai precisar de aglutinantes, você não vai precisar de outros adjuvantes ou recipientes que são necessários para a produção de comprimidos. Uma grande vantagem das cápsulas é a fabricação a seco. A gente sabe que as reações de hidrólise são reações consideráveis relacionadas à degradação de insumos farmacêuticos ativos. E na granulação por via úmida, na produção de comprimidos, se utiliza, né, é necessário a formação de uma pasta, então se utiliza água, e no caso das cápsulas isso não é necessário e é uma vantagem. As cápsulas elas possuem configurações únicas de cor e forma que vão realçar a identificação do produto e até mesmo a identificação pelo paciente. Então, as duas metades que formam o invólucro da cápsula, né, tanto o corpo como o gorro, capa ou tampa, podem ser adotadas colorações diferentes que vão realçar a identificação do produto, tornam essas cápsulas farmaceuticamente elegantes, atrativas e muito convenientes, facilitando a adesão do paciente ao tratamento. Possuem relativa estabilidade, principalmente por ter essa fabricação a seco, exigirem menos etapas de validação durante o processo, né? Apesar de que a umidade é um fator bastante considerável e crítico no que diz respeito à estabilidade de cápsulas, mas ainda assim são consideradas formas farmacêuticas de boa estabilidade, a não ser pelo fato de serem muito vulneráveis à questão da umidade. Eu tenho uma grande versatilidade para o preparo de fórmulas em pequenas quantidades e ou com doses individualizadas. Então, ao contrário dos comprimidos, que em virtude do maquinário utilizado é inviável financeiramente você produzir comprimidos em pequena escala. Só se tem como ou é viável produzir comprimidos, economicamente dizendo, em grande escala, em lotes industriais, devido ao gasto com energia, a quantidade de processos e o maquinário, o equipamento utilizado. No caso da cápsula, por isso que ela é o carro-chefe da farmácia de manipulação, quanto à forma farmacêutica sólida, eu consigo adaptar prescrições magistrais, ou seja, doses individualizadas por tratamento em específico de um paciente, por vezes com dosagens ou combinações, formulações que não estão disponíveis pela indústria numa especialidade farmacêutica, atendendo às necessidades em específico de um prescritor para tratar a enfermidade de um paciente em específico. Eu posso manipular uma cápsula, por exemplo, para um tratamento em dose única, contendo 4 insumos farmacêuticos ativos em determinada dosagem. Claro, desde que não haja incompatibilidade entre eles, numa mesma forma farmacêutica, né? Ou para serem ingeridos concomitantemente, simultaneamente. Então, a questão das variações genéticas que nós temos em relação aos receptores sobre os quais os fármacos atuam, que é a área da farmacogenômica. Então, da mesma forma que a gente tem variações genéticas em relação à textura de cabelo, cor de olhos, da pele, né? E inúmeras outras características
do organismo, bioquimicamente dizendo, nós também podemos apresentar essas variações em relação aos receptores sobre os quais os insumos farmacêuticos ativos se ligam para exercer uma ação agonista ou antagonista, ou por modificações nas enzimas do citocromo P450 que metabolizam medicamentos. Isso sendo identificado, pode ser necessário o ajuste de doses em específico para tratar aquele paciente. E que, por vezes, o comprimido, por ter dosagens padronizadas disponibilizadas pela indústria, não vai conseguir atender essa necessidade. A cápsula, por ter esse preparo de fórmulas em pequenas quantidades, permite esse ajuste ou essa dose individualizada. E isso é uma grande vantagem e traz grande credibilidade para o uso de cápsulas no que diz respeito a essas variações da farmacogenômica. Mas nada é 100% vantajoso, né? Nós temos, apesar dessas inúmeras importâncias e vantagens da cápsula, as suas limitações. Então, como desvantagem, destaca-se: cápsula não é fracionável. A cápsula não pode ser partida. Ela não é uma massa compactada de pós que vem com um sulco que permita a sua partição. Ainda assim, só fazendo um adendo, comprimido. Só o fato deles serem sulcados não significa que ele deve ser partido, ou que ele possa ser partido e que proporcione a precisão de uma dosagem homogênea caso ele venha a ser fracionado. Essa informação deve ser observada na bula do laboratório farmacêutico fabricante. Mas ainda assim é possível. No caso da cápsula, ela é constituída por duas metades: o corpo, gorro, capa ou tampa. Mas não tem como eu fazer essa partição, esse fracionamento. Se eu separar essas duas partes que compõem a cápsula, né, eu vou ter acesso ao conteúdo do interior dela, que é o pó, mas eu não consigo fazer esse fracionamento em dosagens homogêneas. As cápsulas, como desvantagem, aderem mais facilmente à parede do esôfago. Então, essa constituição, né, de água, gelatina, açúcar, permite a ela, em alguns casos, poder aderir à parede do esôfago se ela for ingerida com um pequeno volume de água. Então, as cápsulas é indicado que elas sejam ingeridas com um volume considerável de água para evitar essa adesão à parede do esôfago e causar algum tipo de irritação. Eu tenho uma dificuldade de se conseguir uniformidade de peso em cápsulas de gelatina dura, que são as cúvulas, que é inclusive essa que está ilustrada aqui na figura, constituído, né, o seu invólucro por essas duas partes. Então, é muito difícil se conseguir uma uniformidade e uma precisão idêntica de peso em cápsulas fabricadas ou manipuladas. Tanto é que é permitido um limite de variação por peso médio preconizado na farmacopeia para cápsulas, que é de até 300 miligramas, esse limite de variação é de 10%, e acima de 300 miligramas por cápsula, esse limite de variação é de 7,5%, porque não se consegue ter uma precisão idêntica do peso devido ao processo de fabricação ou manipulação delas. E isso é uma desvantagem, porque quanto mais padronizada a dosagem ou o peso da forma farmacêutica, melhor, né? Para pacientes, principalmente idosos ou, né, crianças que tenham dificuldade de deglutição, dependendo do tamanho da cápsula, que nós vamos ver que nós temos cápsulas de diferentes capacidades volumétricas, né? A gente tem cápsulas de menor tamanho, que são as de número 5, podemos chegar lá até a cápsula 00. Então, essas 0 alongada, 00, que tem uma capacidade volumétrica, que tem um tamanho maior,
ela pode apresentar uma dificuldade de deglutição para crianças e idosos, mas ainda assim, né, devido à elasticidade e plasticidade do invólucro da cápsula, ela tem uma vantagem em relação à deglutição de comprimidos que sejam grandes também. Farmacotecnicamente dizendo, uma desvantagem de cápsulas também é que elas são incompatíveis com substâncias higroscópicas. O que significa isso? Substâncias higroscópicas são substâncias com capacidade de absorção de água, né? E nós vimos que um dos grandes fatores que interferem em instabilidade de cápsulas é a umidade. Então, se as substâncias têm alta propensão a absorver água, elas contribuirão para um desmanche e uma desintegração da cápsula que pode ocorrer antes de que ela venha a ser administrada, antes que ela venha a ser utilizada e deglutida pelo paciente, tá? É o mesmo caso de substâncias deliquescentes, né, que também são substâncias que se hidratam muito facilmente, que absorvem água, porque a pressão de vapor da água na substância vai ser menor que a pressão de vapor da água no ar. Substâncias eflorescentes também. As substâncias eflorescentes, elas também se hidratam facilmente, vão perder água, porque a pressão de vapor da água na substância, aí é o contrário da deliquescente, vai ser maior que a pressão de vapor da água no ar. Mas, né, resumindo, seja higroscópica, deliquescente ou eflorescente, a incompatibilidade é justificada pelo fato de que essas substâncias, elas trarão umidade para a cápsula, contribuirão para a sua desintegração e para o seu desmanche precoce, tá? Higroscópica por absorver água, a deliquescente também por ter essa capacidade, e a eflorescente por acabar perdendo, doando água, né? Além disso, substâncias que formem misturas eutéticas terão incompatibilidade para serem encerradas no interior do invólucro de uma cápsula. Misturas eutéticas são substâncias sólidas que, quando misturadas, diminuem o seu ponto de fusão. E aí elas passam do estado sólido para o líquido à temperatura ambiente. E se ela passa do sólido para o líquido, né? E se esse líquido for aquoso, as cápsulas elas não mantêm estabilidade na presença de água, né? Não que isso venha a ser ingerido por via oral, mas eu vou dar um exemplo de mistura eutética, tá? Mas esse exemplo não são de substâncias ingeridas por via oral, são substâncias de aplicação tópica. Mas, por exemplo, a cânfora e o mentol, né? Substâncias lá que, quando aplicadas topicamente, elas exercem uma ação refrescante, né? São sólidas à temperatura ambiente. Se você colocar cânfora e mentol num almofariz ou num grau e triturar com o pichilo contra as porcelanas, né, do grau, aquela mistura ela se torna líquida. Ali é caracteristicamente uma mistura eutética. São substâncias sólidas, mas que quando misturadas, o ponto de fusão delas diminui. E aí elas passam para o estado líquido à temperatura ambiente. Essas substâncias que apresentam essas características, caso seja estritamente necessário manipulá-las em cápsulas, eu posso, né, diluí-las. Isso aqui não dissolver elas em um veículo líquido. Diluí-las é adicionar um excipiente, né, um pó inerte, que não tem atividade terapêutica nem farmacológica, só farmacotécnica, né? Para que esse pó dificulte essa absorção de água, essa capacidade de dourar a água para a forma farmacêutica ou para formar essas misturas eutéticas. E nós falamos desses diluentes hoje, né? Que acabam sendo muito importantes. E dentre os diluentes apropriados para a cápsula, a gente falou da lactose, da celulose microcristalina e do amido. Ainda assim, farmacotecnicamente dizendo, uma desvantagem das cápsulas é que elas não são adequadas para drogas que são muito solúveis. Então, no caso de alguns sais, como cloreto de potássio, brometo de potássio e cloreto de amônio, os fluidos digestivos penetrarão muito rapidamente e terão acesso
ao conteúdo do interior dessa cápsula, porque são sais muito solúveis. Esse sal dissolvido ele pode criar uma solução altamente concentrada devido à sua alta solubilidade, que pode gerar náusea, vômito, quando em contato com a mucosa do estômago. No início da aula, na definição de cápsulas, a gente falou que são formas farmacêuticas sólidas constituídas por um invólucro duro ou mole. Então, nós temos dois tipos de cápsulas. As cápsulas de gelatina mole, conhecida como soft gels, aqui ilustradas, e as cápsulas de gelatina dura, conhecida como púvulas, um nome mais técnico. As cápsulas de gelatina mole ou soft gels, elas podem apresentar um formato geralmente ovoide, constituída por um receptáculo de gelatina, água e açúcar, assim como o invólucro da cápsula de gelatina dura. Entretanto, para propiciar maior plasticidade, flexibilidade e elasticidade ao invólucro das soft gels, se adiciona glicerina, propileno glicol ou um álcool poliídrico como o sorbitol. Isso faz com que o invólucro de gelatina, água e açúcar, que era de consistência relativamente enrijecida, adquira uma plasticidade, uma flexibilidade e uma elasticidade maior. Daí o nome cápsulas de gelatina mole. Por conter água, né, geralmente na composição do invólucro dessas cápsulas faz-se necessário a adição de adjuvantes farmacêuticos ou farmacotécnicos do tipo conservantes microbiológicos. Os mais conhecidos, os parabenos, como metil e propilparabeno, para retardar o crescimento microbiano. Essas cápsulas de gelatina mole, elas destinam-se preferencialmente para acondicionar insumos farmacêuticos ativos líquidos, tá? E não na forma de pó. Na forma de pó, o ideal é a cápsula de gelatina dura. E, como nós dizemos que a umidade é um dos fatores, né? Que interferem muito na estabilidade de cápsula, então eu não vou poder utilizar ou acondicionar no interior dessas cápsulas substâncias que sejam de natureza aquosa. Então, o ideal é acondicionar líquidos oleosos. Então, por isso que é muito comum você ver nessas soft gels a disponibilização de ômega 3, por exemplo, de alguns tipos de óleos, porque é o mais indicado. Em virtude da umidade, né, da água ser um dos fatores predisponentes para afetar a estabilidade de cápsula. Essas cápsulas podem ser preparadas com opacificantes, geralmente é o dióxido de titânio, para reduzir a transparência e proporcionar aspectos característicos. Então, às vezes, o óleo acondicionado, né, por essa cápsula tem uma coloração desagradável. Então, para torná-la mais atrativa, pode-se utilizar algum opacificante que vai mascarar ali o conteúdo do interior dela, né? E elas podem ser transparentes, constituídas por uma única cor ou duas tonalidades, tá? Então, isso aí vai da preferência do fabricante. A característica dessas cápsulas é que elas não são produzidas a nível, né, da manipulação, da farmácia magistral, né? Porque elas possuem duas metades que são hermeticamente seladas e para isso é necessário o uso de maquinária industrial. Então aqui a gente tem a ilustração de um maquinário de fabricação, né, para as cápsulas de gelatina mole ou soft gels. Aqui, só por curiosidade mesmo, essa figura, ela ilustra uma máquina que faz o controle do peso de soft gels, tá? Uma máquina de inspeção de peso. A gente tem algumas apresentações comerciais, especialidades farmacêuticas disponibilizadas
pela indústria, né, na forma de soft gels ou cápsulas de gelatina mole. Então, ômega 3 é muito comum vir nesse tipo de cápsula, né? Simeticona, como o Luftal Gel. O ibuprofeno também é facilmente encontrado na forma de cápsulas de gelatina mole. Mas o tipo de cápsula mais utilizado são aquelas em que o invólucro é duro, né? As cápsulas de gelatina dura, como eu disse para vocês, também chamadas de púvulas. Púvulas, cápsulas de gelatina dura, soft gels, cápsulas de gelatina mole. Então, esse invólucro ele tem água, gelatina e açúcar, igual a soft gel, só que lá a gente tem que adicionar glicerina, propilenglicol ou sorbitol, para que o invólucro diminua a sua rigidez e se torne mais plástico, elástico e flexível, né? Essas cápsulas elas podem ser transparentes, permitindo a total visualização do conteúdo do seu interior, né? Ou elas podem ser coloridas, coloridas e transparentes, ou coloridas e opacas, né? O que não permite a visualização do conteúdo do seu interior. Então, você pode fazer o uso desses agentes corretivos da cor, como os corantes, e agentes opacificantes, como o dióxido de titânio. Então, elas dão uma identidade própria para o fabricante, né? Devido a, a essa possibilidade, né? Que elas têm de serem transparentes, ou elas podem ser coloridas, ou coloridas e opacas, constituídas de uma única cor, ou de duas cores diferentes. Característica das púvulas. Os fármacos são liberados das cápsulas com maior rapidez do que os comprimidos. Inclusive, essa é uma das vantagens dessa forma farmacêutica em relação a comprimidos, né? Para auxiliar a ruptura do invólucro e a distribuição de seu conteúdo no estômago, por vezes desintegrantes são necessários de serem adicionados à formulação. Esses desintegrantes, eles contêm substâncias higroscópicas, né, com a capacidade de absorver água e proporcionar o desmanche, né, a desintegração, a dissolução do invólucro de gelatina de maneira mais fácil. As cápsulas elas são rapidamente desintegradas assim que ingeridas, né, desmanchadas dentro do trato gastrointestinal devido ao ambiente ali aquoso, né, permitindo ao suco gástrico permear e alcançar o conteúdo do interior da cápsula, permitindo, né, que, por exemplo, o pó ali do interior ele se dissolva em partículas mais facilmente absorvíveis pela parede do intestino. O invólucro de gelatina, né, da cápsula, ela é digerido por enzimas proteolíticas, uma vez que a gelatina ela é uma proteína, né? E dessa forma acaba que o conteúdo da cápsula é também absorvido junto com o insumo farmacêutico ativo. Um dos fatores predisponentes e que interferem muito na estabilidade de cápsulas é a umidade. Então, as cápsulas absorvem a umidade adicional do ambiente e elas podem se tornar distorcidas, perder a sua forma rígida e passar a desintegrar e se desmanchar ainda no material de acondicionamento, né? Então, elas são muito propensas à deterioração na presença de umidade, a menos que elas estejam envolvidas por materiais que configuram alta proteção. Então, é muito comum nos frascos ou embalagens de dispensação de cápsulas, né? Não ser que seja um blister, mas se forem potes, né, ou frascos plásticos ou de vidro, que você adicione um dissecante. O mais utilizado são os sachezinhos, aqueles saquinhos com sílica gel, que são colocadas nesses pequenos pacotes, né, comumente incluídos nos recipientes de formas farmacêuticas sólidas para auxiliar na proteção contra os efeitos da umidade. E isso é muito importante para o caso das cápsulas.
é contraditório e a gente precisa atingir um certo grau de equilíbrio. Por quê? A umidade ela é capaz de interferir negativamente na estabilidade da cápsula, porque essa umidade é capaz de levar à desintegração e o desmanche do invólucro. Mas, por outro lado, se elas estiverem também em um ambiente muito seco, então vamos supor que esse invólucro ele ficou armazenado por muito tempo em local em que se faz o uso diário do ar-condicionado, por exemplo, né? Então, essas cápsulas podem perder umidade nesses ambientes que estejam muito secos, e aí elas perdem a elasticidade, a flexibilidade do invólucro. Elas vão se tornar muito frágeis e quebradiças. E aí, no momento da manipulação ou da fabricação, elas sofrem rupturas em pequenos pedaços, porque elas ficam altamente ressecadas, frágeis e se quebram. E aí, dessa forma, elas não vão formar um invólucro fechado, né, para manter o conteúdo do seu interior ali protegido. Invólucro, né, de gelatina, água e açúcar das púvulas ou cápsulas de gelatina dura, geralmente são de formato cilíndrico, arredondada nas extremidades, cilíndrico, com as extremidades arredondadas, justamente para facilitar a deglutição, nesse formato de ogiva, né? Com diâmetros ligeiramente diferentes, de modo que as duas partes abertas, numa extremidade, podem os seus extremos encaixar um ao outro. Então, geralmente, o corpo da cápsula ele apresenta diâmetro ligeiramente menor do que o gorro, capa ou tampa. De modo que esses extremos são capazes de encaixar um no outro. O conteúdo da cápsula ele deve preencher só o corpo. O gorro, capa ou tampa é só para fechar, tampar a cápsula. Para a fabricação e produção desses invólucros de cápsulas de gelatina dura, né, que entra na composição gelatina, água e açúcar, a gente utiliza, né, um maquinário que é capaz de produzi-las industrialmente pela imersão dessa solução de água, gelatina e açúcar por meio de pinos de forma e diâmetro determinados em um reservatório, com controle de temperatura, contendo uma mistura de gelatina fundida. Então, essa aqui é a ilustração de um maquinário de produção dos invólucros de gelatina. A gente tem esses pinos que vão dar a profundidade necessária para a cápsula. Esses pinos geralmente são de bronze, manganês, que vão mergulhar numa mistura, né, de gelatina, água e açúcar fundida, ou seja, líquida. Tanto é que você vê o conteúdo aqui escoando, né? Os pinos de bronze e manganês, então essa região dele aqui é a que foi mergulhada, né? Essa outra aqui, não. Eles vão servir como molde, e como eu disse, eles serão responsáveis por dar a forma e a profundidade às cápsulas na fabricação dos invólucros. E aí nós teremos maquinários com pinos de diferentes capacidades, uma vez que a gente tem cápsulas de diferentes tamanhos. Como a gente vai abordar agora, as cápsulas número 5, número 4, número 3, número 2. O bloco de pinos, que é esse aqui, né?
Ó, o bloco de pinos. E esses pinos, como eu disse, geralmente são de bronze ou manganês. Ele é mecanicamente submerso em um banho de gelatina fundida, né? Água, açúcar também, em profundidade adequada e vão ser mantidas por período desejado para obtenção de um revestimento de comprimento e espessura apropriados conforme o tamanho da cápsula que eu estou produzindo. Se é uma cápsula 00, 0 alongada, 0, cápsula 1, 2, 3, 4 ou 5. O bloco ele vai ser lentamente erguido, né, do banho e a gelatina em contato com o ar atmosférico é seca por uma corrente de ar com temperatura e umidades adequados e controladas dentro desse maquinário. Os pinos de bronze, manganês, sobre os quais as tampas são modeladas, terão que ter um tamanho levemente maior em diâmetro do que aquele dos corpos, permitindo o encaixe. Então, é o que eu falei. O corpo da cápsula ele tem diâmetro ligeiramente menor do que o do gorro, capa ou tampa, de modo que esses extremos, quando unidos, eles possam se encaixar um ao outro, tá? Então, esses pinos que produzem o corpo, eles são diferentes do bloco de pinos que produz a tampa. Porque o da tampa, o diâmetro dele tem que ser maior. E o tamanho desses pinos é padronizado. Eles vão dar o comprimento e a espessura apropriada para cada uma das partes da cápsula, né? Então é o seguinte, o corpo ele é de comprimento maior e de espessura menor. A gorro, capa ou tampa vai ser de comprimento menor, mas de espessura maior. Na produção desses invólucros, né, a imersão lá pelo bloco de pinos, a secagem com aquela corrente de ar e temperatura controladas, a remoção da união das cápsulas ocorrem de modo contínuo, né? À medida que os blocos contendo os pinos giram para dentro e para fora do banho de gelatina fundida. Os invólucros podem apresentar diferentes cores pela adição de corantes. Então, naquele banho de gelatina fundida, se quer, se necessita, né, de uma cápsula colorida, os corantes já são adicionados. E se eu quero que essa cápsula seja opaca, ali também nesse banho de gelatina fundida já é adicionado também o dióxido de titânio, que é o agente opacificante, né? Os fabricantes, eles também preparam invólucros de aspectos distintos, alterando a forma arredondada usual dos pinos. Aí, isso vai ser determinado pelo desenvolvimento do maquinário e desses blocos de pinos de bronze ou manganês, que eu posso, dependendo do tipo de formato que eu quiser que a cápsula tenha, alterar para dar uma identidade própria para aquele produto, porque o banho de gelatina fundida é líquido e ela vai secar utilizando o formato do pino como que como molde, né? As cápsulas de gelatina dura ou as púvulas, elas não têm tamanho único, né? Elas podem estar disponíveis em diferentes tamanhos e elas são identificadas por números, tá? E são inversamente proporcionais. Quanto menor a capacidade volumétrica da cápsula, maior a numeração que ela recebe. Então, essa aqui é a número 5, que é a menor cápsula disponível. E a maior é a 0, 0, 0, que nem é destinada para uso humano, tá? A 0, 0 é que é a mais indicada. Então, aqui a gente tem as cápsulas 000, 00, cápsula 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, quanto maior o número, menor a capacidade volumétrica. Menor o número,
maior a capacidade volumétrica, tá? Existe ainda aqui, ó, num tamanho intermediário entre a 0,0 e a 0, a 0A, que seria a 0 alongada, mas ela não é muito comum. As mais comuns são essas aí, tá? E lembrando que geralmente as disponíveis para uso humano é até a 00. Geralmente a 000 ela pode acondicionar pós no seu interior, mas essa formulação ela deve ser aberta e dissolvido o pó para ser administrado, né? E não para ela ser deglutida. A densidade, né? O grau de leveza e a compressibilidade, a capacidade de compactação do material de enchimento, do pó, determina em que extensão ele pode ser acondicionado no interior do invólucro. Então, pessoal, infelizmente, não é possível precisar e padronizar qual as miligramas, né, ou qual a massa de pó que cada uma dessas cápsulas seria capaz de armazenar. Porque esses pós apresentam diferenças de densidade e de compactação, compressibilidade. Então, uma cápsula número 1, que é capaz de acondicionar 300 miligramas de um pó, por exemplo, não vai ser capaz de acondicionar 150 miligramas de um outro tipo de pó, devido às diferenças de densidade e compressibilidade de cada uma delas. Então, a gente nem identifica o tamanho dessas cápsulas pela capacidade que ela é capaz de acondicionar em massa do pó, mas sim em volume. Então, elas são identificadas em sua capacidade volumétrica, medidos por líquidos em ml. Então, quanto maior a capacidade volumétrica da cápsula, menor a numeração que ela recebe. Quanto maior a numeração que ela recebe, menor é a sua capacidade volumétrica. Então, a cápsula 0000 ela é capaz de acondicionar até 1,33 ml. A 5, 0,13 ml. Tá? Por isso que na fabricação, né, ou na manipulação de cápsulas, a gente usa um parâmetro que é a chamada densidade aparente, que é a relação entre a massa e o volume ocupado por determinado pó. E aí, baseado no volume ocupado pela massa do pó, é que nós iremos determinar qual tipo de cápsula mais adequado para atender aquela prescrição ou aquela ordem de fabricação. Lembrando sempre que o uso da menor cápsula devidamente cheia é preferível. E nós vamos ter um exemplo hoje para analisar, né, a aplicabilidade desses cálculos, e vamos fazer isso também na nossa próxima aula prática, em que a gente vai manipular cápsulas, tá? Então, as cápsulas de gelatina dura, elas são constituídas por uma porção de comprimento maior e espessura diâmetro menor, que é o corpo, e nós temos uma segunda parte, constituída por um comprimento menor, mas de um diâmetro e de uma espessura maior, que é o gorro, capa ou tampa. Esses diâmetros diferentes, né, o do gorro, capa ou tampa, ligeiramente superior ao do corpo, permite que esses extremos, quando aproximados, que eles possam se encaixar. A gente tem um sulco, tanto no corpo, como no gorro, capa ou tampa da cápsula, para que ela possa ser fechada no encaixe ali, no travamento, né? Então, essa aqui é uma cápsula de gelatina dura ou púvula aberta. Aqui ela está pré-fechada. E aqui ela está totalmente fechada. Apesar de estar fechada, a separação do gorro, capa ou tampa do corpo é ligeiramente fácil. Basta uma pequena compressibilidade nessa região e exercer uma força contrária desses extremos para que você consiga violar essa cápsula, tornando-a, e isso é uma desvantagem, uma forma farmacêutica
passível de adulteração e de falsificação. Então, alguns fabricantes, para se evitar isso, né, ou para preparar, digamos, cápsulas invioláveis, eles optam por selar essas cápsulas. Quando as cápsulas estão seladas, corpo e gorro, capa ou tampa apresentarão uma dificuldade maior de violação, evitando adulterações e falsificações do interior dessa cápsula. Essa selagem, geralmente, ela é feita com fitas, né, coloridas e também constituída por gelatina. Nós temos, né, disponíveis no mercado máquinas de selagem, seladoras de cápsula. Então, essas aqui, ó, já foram seladas com essa fita de gelatina de coloração azul, como vocês podem ver, e essas aqui ainda vão passar pelo processo de selagem. Essas cápsulas, com essa fita, com essas cápsulas seladas, elas proporcionam uma dificuldade maior de violação e evitando, né, a adulteração ou falsificação da composição do seu interior. Que tipo de material a gente pode acondicionar o preenchimento dessas cápsulas de gelatina dura? Então, claro que os mais comuns são pós e grânulos, né? Pós, grânulos. É comum também pellets, líquidos não aquosos. Lembra que a gente falou óleos, né? Uma vez que a umidade interfere muito na estabilidade de cápsula. E podemos ainda, curiosamente, acondicionar mini cápsulas. Então, é uma mini cápsula no interior de um invólucro de uma cápsula, ou ainda mini comprimidos. Essas mini cápsulas ou esses mini comprimidos, geralmente eles são acondicionados em cápsulas quando eu quero proporcionar padrões de liberação modificada, tá? Ou quando eu quero obter uma forma farmacêutica, né, de liberação retardada ou então de liberação controlada, tá? A produção em grande escala, ou seja, a nível industrial, envolve a utilização de um maquinário de encapsuladoras automáticas, mas também podem ser utilizados cápsulas encapsuladoras semiautomáticas, né? O que eu vou mostrar aqui é o funcionamento em geral de uma encapsuladora automática. E depois a gente vai ver em pequena escala, a nível de bancada, no contexto da farmácia de manipulação, um encapsulador manual, que é inclusive o que nós iremos manusear lá na nossa aula prática. Então, isso aqui é uma visualização em geral de um maquinário, de uma encapsuladora automática, né? Nós temos esses diversos estruturas aqui no interior, numa peça giratória, com alimentadores aqui como um carrossel, né? E aqui, ó, esses tanques, né, de aço inoxidável, eles estão acondicionando o pó que vai preencher as cápsulas, que é conduzido por essas mangueiras aqui até esse alimentador, esse funil, que vai ser distribuído por esse carrossel aqui, por essa peça giratória. E aqui no interior estão as cápsulas, na verdade os invólucros das cápsulas, fechados, mas completamente vazios, que também são conduzidos por essa mangueira aqui até um outro alimentador aqui. E aí nós vamos entender aqui com as figuras, dando uma proximidade maior a cada uma dessas estruturas,
qual que é a logística, né, e a dinâmica para o preenchimento e a produção dessas cápsulas. Então, aqui a gente tem um tanque que acondiciona o pó, que é conduzido por essa mangueira até ali atrás, chegando aqui nesse funil ou alimentador que vai passar por esse carrossel. E aqui estão as cápsulas, poucas, vazias, os invólucros fechados, o gorro com o corpo fechado pelo gorro, capa ou tampa. E são conduzidos aqui por essa mangueira, nessa região aqui. Então, olha lá, você tem essa peça giratória, né? E o fluxo é dessa região aqui até que a cápsula é extravasada, né? Ela é obtida, ela é eliminada nessa região. Então, começa aqui o processo e aqui eu já tenho ela completamente preenchida. Como que é que funciona? Quando aquele tanque conduz essas cápsulas vazias e fechadas para esse alimentador aqui, nessa região, ó, então você tem esse tanque contendo as cápsulas, né, as púvulas, os invólucros ocos vazios, mais fechados, o corpo garra ou tampa encaixado no o gorro, capa ou tampa encaixada no corpo. Aí por essa mangueira ela é conduzida aqui para esse alimentador. Lá nesse alimentador a gente vai ter umas garras, uns pinos que irão encaixar essas cápsulas fechadas nessa base ou suporte aqui, que é constituída por duas partes. O encaixe ocorre de que forma? O corpo fica nessa base inferior e o gorro, capa ou tampa nesta base superior, mas ainda assim fechadas. Tá vendo as duas metades? Depois elas vão se separar. Para quê? Para abrir a cápsula. Então, na base superior vai ficar o gorro, capa ou tampa, e na parte inferior vai ficar o corpo. Então, essas garras, elas são capazes de, a partir das cápsulas que estão chegando e preenchendo ali o alimentador, encaixá-las perfeitamente nesse suporte, que contém uma base superior, aonde fica o gorro, capa ou tampa, e essa base, esse suporte inferior, onde fica o corpo. Posteriormente, após ela ter sido encaixada, as duas metades elas se separam. Tá vendo aqui, ó? Tem até esse espaço aqui entre elas, aqui elas estão completamente unidas. Aqui elas se separaram para abrir a cápsula. Então, o gorro, capa ou tampa fica na base superior, o corpo na base inferior. Olha lá. Depois de encaixadas no suporte que está completamente fechado, as duas metades se separam para abrir a cápsula. Aqui só está a tampa. O corpo está aqui. O corpo aqui na base inferior, gorro, capa ou tampa na base superior. Então, olha lá, ela vai abrindo e depois ela se separa por completo. Para que isso acontece? Porque essa base inferior, ela vai ser conduzida para o interior do alimentador lá, daquele carrossel, né, giratório, para preencher o corpo de cada uma dessas cápsulas com o conteúdo, com o pó, né? Então, esse aqui é o alimentador em carrossel, que vai ter os bicos dosadores que vão preencher o corpo da cápsula com esse conteúdo.
Então, olha lá, assim que sai do carrossel, os bicos dosadores já vão ter preenchido o corpo das cápsulas que está nessa base inferior, né, que foi separada lá da tampa, com o pó que vai ser acondicionado por essa cápsula. Vejam bem, eles estão numa relativa distância para que só o corpo possa ser o quê? Preenchido. Depois que ele foi preenchido, eles começam as duas metades a se aproximar novamente. Então, elas começam lá no início do processo, quando a cápsula fechada e acondicionada, completamente próximos, a base superior da inferior. Aí elas começam a se separar para abrir a cápsula. E depois que a cápsula foi preenchida, eles vão voltar a se aproximar. Por quê? Porque agora, depois de preenchida, a cápsula precisa ser fechada de novo. Então, eles vão se aproximando, vão ficando cada vez mais próximos, de modo que quando eles chegam nessa região aqui, eles já estão completamente alinhados um com o outro. E aí você vai ter novos picos aqui, que vão exercer uma pressão, uma força, que vai forçar o corpo a se encaixar na tampa, e a tampa ela vai bater nessa placa aqui, proporcionando o fechamento, o travamento dessa cápsula. Então, olha lá, esses pinos, tá vendo o comprimento deles aqui muito maior do que aqui? Porque nesta hora aqui foi exercida uma força ascendente, contrária à força da gravidade, né? Que força o encaixe do corpo da cápsula que está aqui na gorro, capa ou tampa. E esse gorro ou capa ou tampa, quando encosta aqui nessa placa, ocorre o travamento, o fechamento dessa cápsula. E aí, feito isso, ele continua o processo lá em sentido horário. Continua o processo em sentido horário, que esse sentido aqui, aquela região lá, para o travamento da cápsula, é essa aqui, ó. Aí agora ela vai ser conduzida até aqui, onde eu vou ter novos pinos que vão, no movimento novamente ascendente, encostar no corpo, só que aqui eu não vou ter essa placa. Ela vai estar livre aqui na parte superior para ser extravasada aqui nessa rampa e então ser recolhida, tá? Então, assim que ela sai dessa região aqui, ela é conduzida para essa outra. Aqui atrás dessa rampa, eu vou ter novamente novos pinos que vão exercer uma força, né, ascendente, vão encostar no corpo da cápsula, que já está travada, que foi travada aqui anteriormente, e aí essas cápsulas vão ser jogadas aqui nessa rampa para serem recolhidas. Olha lá, cada uma delas vai ser jogada aqui, empurrada, na verdade, né, por aqueles pinos. E aí elas vão ser recolhidas aqui nessa rampa. Então, o processo é dinâmico e contínuo. O alimentador que recebeu as cápsulas vazias e fechadas, elas encaixam, né, por esses pinos. Ela nesse suporte, que tem duas metades que, depois de encaixadas, se separam, para ficar a tampa aqui e o corpo aqui. A tampa e o corpo separados, ao passar pelo carrossel giratório, os bicos dosadores vão preencher lá na base inferior apenas o corpo. Depois de preenchidos, essas duas metades elas vão se alinhar novamente. Terão pinos que vão forçar, vão exercer uma força ascendente, né? Que vai bater o corpo da cápsula na tampa. A tampa, ao bater nessa placa, isso vai forçar o travamento da cápsula. A peça giratória vai para essa outra região aqui, onde novamente eu vou ter outros pinos que vão exercer uma força ascendente, encostando no corpo da cápsula. Só que como aqui essa placa ela não está muito próxima, não é para travamento, porque ela já está fechada.
Tá vendo? Aqui ela vai ser muito próxima. Aqui eu tenho isso aqui só para que ela não possa cair aqui para essa região. Para que o único caminho que ela tem a seguir é esse da rampa. Mas ela é bem mais alto, porque o objetivo aqui não é o travamento da cápsula. O objetivo aqui é só que ela possa bater aqui e cair na rampa para ser recolhida, já preenchida e pronta para ser acondicionada no material de embalagem dela, né? Toda essa dinâmica, essa logística, né, da movimentação em sentido horário, dessa peça giratória, dos alimentadores, dos bicos dosadores, desse carrossel, travamento, fechamento, ocorre por engrenagens, né, por meio dessas estruturas aqui abaixo da encapsuladora automática. Então, esse movimento, né, esse movimento dessas engrenagens, dessas roldanas, é que vai levando ao funcionamento do movimento giratório, né, dessa peça e também dos bicos dosadores, dos pinos, tá? Já em pequena escala, a nível de bancada, no contexto da manipulação, nós temos os encapsuladores manuais, que é o que nós vamos utilizar na nossa aula prática, tá? Então, essa aqui é uma visão em geral. Tem vários modelos, mas basicamente eles são constituídos por uma base, um tabuleiro perfurado. Nós utilizamos hastes de sustentação para elevar esse tabuleiro perfurado sobre a base. Nós temos essa palheta de distribuição do pó e ainda o socador ou compactador. Então, nós temos diferentes modelos. Então, aqui, a base, o tabuleiro perfurado. Essas perfurações aqui nas extremidades vão encaixar aqui, nesses suportes. A haste de sustentação, para manter o tabuleiro perfurado elevado sobre a base, a palheta de distribuição e o compactador. E também tem essas hastes aqui, que são colocadas nas extremidades, né? Para evitar o escoamento e a perca de pó aqui do tabuleiro perfurado, né? Para a bancada. Então, o que eu devo fazer? Essas hastes, elas devem fazer com que o tabuleiro perfurado fique elevado e você então distribuir as cápsulas vazias e fechadas nos locais de encaixe ali do tabuleiro. Depois de distribuídas as quantidades de cápsulas para atender à prescrição, eu vou destampar, retirar o gorro, capa ou tampa do corpo da cápsula manualmente mesmo. Vejam vocês que elas estão aqui e muitos vão retirando e encaixando uma tampa sobre a outra. Destampadas as cápsulas, eu então vou distribuir o pó que eu preciso acondicionar no seu interior sobre o tabuleiro perfurado, distribuindo ele com essa palheta. Essas hastes de sustentação, nessa posição, mantém o tabuleiro elevado. Se eu girar ela, né, eu abaixo o tabuleiro perfurado e acabo expondo parte do corpo da cápsula, mas isso eu só posso fazer depois que eu já preenchi com a quantidade de pós que é necessária para atender a prescrição. Quando essas cápsulas estão com o corpo exposto, aí eu vou vir com as tampas, que eu anteriormente lá de adicionar o pó,
retirei, removi das cápsulas, né? Vou vir com as tampas. E individualmente, cápsula por cápsula, eu vou colocar a tampa no corpo de cada uma delas, né? Depois de feito isso, de ter colocado essa tampa, apenas tê-la colocado sobre o corpo não é o suficiente para garantir o fechamento dessa cápsula. Então, uma por uma, dedo a dedo ali, eu vou exercendo uma pressão sobre o gorro capa ou tampas no corpo da cápsula e eu ouço, e vocês vão ver isso lá na prática, um clique, né? Que significa que aqueles sulcos eles se encaixaram e que a cápsula está então travada, que a cápsula foi fechada. Então eu posso fazer isso cápsula por cápsula com os dedos ou com a palma das mãos em um grupo maior, né? E é audível o barulho referente ao fechamento e travamento dessas cápsulas, tá? Eu verto sobre a bancada em um papel toalha, né? Uso gaze para fazer a limpeza ali dessas cápsulas e vou acondicioná-las então com os sachezinhos, né, de sílica gel para que possa ser dispensado para o paciente, né? A cápsula preenchida de forma adequada deve ter seu corpo completado com a mistura contendo o fármaco, mas não a tampa. Então, cápsula devidamente preenchida deve ter seu corpo completado com a mistura de pós contendo o fármaco, mas não a tampa. Então, por isso que eu distribuo o pó no tabuleiro perfurado com a cápsula destampada, porque o pó só deve preencher o corpo, a tampa não. O uso da menor cápsula devidamente cheia é preferível. E isso envolve alguns cálculos, inclusive daquela questão da densidade aparente do pó que eu falei, que a gente vai comentar aqui agorinha, porque quanto maior o tamanho da cápsula, né, acondicionando aquele pó, mais recipiente com material de carga e enchimento eu vou precisar para proporcionar a distribuição de uma dose unitária. E o indicado é que eu utilize a menor quantidade possível desses recipientes com material de carga e enchimento. Por isso, o uso da menor cápsula devidamente cheia é que é o preferível. Industrialmente, essas cápsulas elas podem ser dispensadas utilizando como material de acondicionamento, né? As lâminas de alumínio, metal, em um plástico, né? Que foi produzido com bolhas de ar, ou seja, no interior de um blister, ou ainda a nível principalmente da farmácia magistral, né? Em frascos ou potes plásticos, opacos, coloridos ou transparentes, em frascos de vidro âmbar. E, como um dos fatores predisponentes para instabilidade de cápsula é a umidade, o ideal é sempre acondicionar ali o pacotinho sachê de sílica gel. Olha aqui um exemplo teórico, né, de como a gente analisa essa relação entre a massa e o volume ocupado por um pó, da densidade aparente, para atender uma prescrição e a escolha da cápsula mais adequada para o acondicionamento daquele pó e a necessidade ou não de uso de um recipiente com material de carga e enchimento. Faremos isso aqui teoricamente porque a gente vai fazer na prática a aplicabilidade desses parâmetros, né, na nossa aula lá no laboratório. Então, olha aqui, prescrição. Tertia gratíssima, ou seja, abacateiro, dosagem de 500 mg por cápsulas, 180 cápsulas a serem manipuladas, tomar uma cápsula 2 vezes ao dia. Então, quer dizer, essa prescrição aí vai durar 3 meses, 90 dias, né? Responda, qual o peso total do pó do abacateiro necessário para atender a prescrição? Ou, em outras palavras, qual a quantidade total de pó do fitoterápico eu irei utilizar para manipular 180 cápsulas?
Cada cápsula tem que ter 500 miligramas. Serão manipuladas, para atender a prescrição, 180 cápsulas. Então, tem que pegar 180 e multiplicar por 500. A minha resposta vai vir na unidade em miligramas, né? Porque a prescrição aqui foi em miligramas. Se você deixar, tudo bem, porque aqui não foi pedido, né? Mas geralmente a gente transforma para gramas porque a calibração lá da balança é em gramas. Agora, como não veio aqui, qual o peso total do pó em gramas do abacateiro? Então, se você deixar essa resposta em miligramas, teoricamente, numa questão, isso teria que ser considerado correto. Então, 180 vezes 500 vai dar 90 mil miligramas. Passando para gramas, divide por 1000, eu vou precisar de 90 gramas do pó do abacateiro, do fitoterápico, para atender essa prescrição. Sabendo que o peso total do pó do abacateiro ocupou um volume de 168 ml em uma proveta de 200, qual o tamanho da cápsula mais indicada para a manipulação da formulação? Então, hoje nós vimos que as cápsulas são identificadas por números, baseados na sua capacidade volumétrica. Por quê? Porque não tem como precisar, pelo tamanho da cápsula, a massa do pó que ela é capaz de acondicionar, uma vez que os pós apresentam densidade e características de compressibilidade diferentes. Então, eu tenho que fazer uma relação entre a massa do pó e o volume ocupado por ele, que é a sua densidade aparente, como parâmetro para a escolha da melhor cápsula para condicionar aquele pó. Como que é que eu faço isso? Primeiro, é ver a quantidade total de pó para atender a prescrição. Depois eu pego esse pó, e relembrando, é o que nós vamos fazer na prática, e levo para uma proveta, geralmente uma proveta de tamanho grande, que no caso foi uma proveta de 200 ml. Quando eu coloquei esse pó dentro da proveta, eu vou compactá-lo, pressionar contra a bancada para tirar o ar incorporado, e eu vou verificar a quantidade que aquelas 90 gramas do pó do abacateiro ocupou naquela proveta. Como aqui nós estamos fazendo um exercício teórico, mas lá na prática a gente vai fazer isso, foi dado para nós que o volume ocupado pelas 90 gramas do pó do abacateiro foi 168 ml. Com esse valor, eu tenho como decidir qual a melhor cápsula para atender essa prescrição. Porque a prescrição vem assim, Pérsia gratíssima, 500 miligramas, 180 cápsulas. Qual cápsula você vai utilizar, né? Isso é determinação do farmacêutico, do manipulador. E se a cápsula também vai ser transparente, opaca, colorida, isso aí também é sob determinação da farmácia, né? A não ser que venha uma observação na prescrição, fazendo referência à alergia do paciente, a corante, aí você não pode utilizar, né? Alguma cápsula colorida. E aí, você vai fazer os cálculos por tentativas para verificar. Lembrando sempre aquela questão. Isso aqui, ó, nunca pode ser esquecido. O uso da menor cápsula devidamente cheia é preferível. Então, vamos lá. Partir da cápsula de menor volume. Então, a cápsula 5, ela está indo no intervalo de 0,12 a 0,13 ml. Eu sempre pego a maior capacidade volumétrica daquela cápsula em questão. Então, vão ser manipuladas 180 cápsulas. Então, 180 vezes 0,13, que é a capacidade volumétrica da cápsula número 5, dá 23,4 ml. Olha aqui, 168 ml vai caber em 23,4, então a cápsula 5 está fora. Cápsula 4, 180 multiplicado por 0,21 dá 37 ml. Para 68, muito longe ainda. Cápsula número 3, 180 vezes 0,30 dá 54 ml. Ainda não é o suficiente. 2, 180 vezes 0,37 dá 66,6 ml. Já está longe. Cápsula número 1, 180 vezes 0,5
dá 90 ml. Meu volume é de 168. Cápsula número 0. 0,68 vezes 180. 122,4 ml. Estou até aproximando, mas ainda não é o suficiente. 0 alongada. 0,85 ml vezes 180, 153. Próximo, né? Ficou faltando ali 15 ml. Cápsula número 00. 0,95 vezes 180. 171 ml. E a minha cápsula, e o meu volume ocupado pelo pó é de 168. Então, se cabe 171 ml, cabe 168. Então, por essas tentativas e por esses cálculos que eu vou fazendo, aqui a cápsula mais indicada para atender essa prescrição é a cápsula 00. Aqui ficou igual, né? Aqui tem um erro. 0,95. E seria a 0. Vou pôr 0,68 só para ilustrar aqui o cálculo. 0,68 vezes 180. Era essa mesmo, porque aqui estava 0,95, mas a cápsula número 0 não é 0,95. 0,95 é a 00. Aí aqui está certo. Então, a mais indicada é a cápsula número 0. Selecionado o tamanho da cápsula, a gente acabou de fazer isso. Cápsula 00. Para a manipulação da formulação em questão, será necessário o uso de recipiente com material de enchimento? Em caso afirmativo, qual o volume necessário? Então, nós vimos que a cápsula mais indicada para atender essa prescrição foi a 00, que comporta a capacidade volumétrica máxima dela é 171 ml. Que a 0, que é uma anterior, ela cabia 122, mas o meu pó ocupa um volume de 168. Então, eu tenho que melhor utilizar uma que comporte, mesmo sobrando um pouquinho, do que uma que não tenha como acondicionar a quantidade total de pó. Só que 171 para 168 não é o volume idêntico, não é o mesmo volume, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Muito difícil você ter um volume preciso e idêntico do pó ocupado, do volume ocupado pelo pó na proveta ser idêntico à capacidade volumétrica da cápsula a ser manipulada. Então, aqui no caso, 171 e aqui 168. Então, essa quantidade de recipiente que eu vou ter que utilizar é subtrair a capacidade volumétrica total, que é 171, do volume ocupado pelo pó na proveta, que é de 168. Então, 171 menos 168, eu vou ter que utilizar 3 ml de recipiente. De quê? De talco farmacêutico, de celulose microcristalina, de lactose, de amido, tá? Professor, e se eu não quiser utilizar essa quantidade de recipientes? Uma ou outra cápsula ficará com uma massa, né, de pós e um peso menor do que a outra. E isso influencia na homogeneidade da dose do insumo farmacêutico ativo a ser administrado. Então, eu tenho que colocar esse recipiente. Se o insumo farmacêutico ativo por si só não completar a capacidade volumétrica total daquelas cápsulas a serem manipuladas, porque senão não distribui esse pó de forma homogênea em todas as cápsulas. Todas elas precisam estar completamente, né? Na verdade, o corpo de todas elas precisa estar completamente preenchidos com pó, seja de insumo farmacêutico ativo ou, então, misturado juntos algum recipiente com material de carga e enchimento. E ainda assim, a gente viu que a gente tem uma dificuldade de precisão do peso dessas cápsulas, tanto é que a farmacopeia permite uma variação de até 300 mg de 10% como limite de variação do peso médio das cápsulas, e se for acima de 300 mg, uma variação de 7,5%. Se não utilizarmos o recipiente para o total preenchimento da capacidade volumétrica das cápsulas, aí essa variação, com certeza, na hora que for fazer o controle de qualidade, pelo peso médio delas, ela não vai ser aprovada. Tá?
Então, tem que se utilizar o recipiente. E aí, a gente vai fazer isso lá na prática. Aí, a gente faz também a medição do volume do diluente do recipiente que a gente vai utilizar como material de carga e enchimento, mistura esses pós para só depois levar para o tabuleiro perfurado e preencher as cápsulas, tá? Dúvidas, curiosidades, alguma pergunta, algum questionamento sobre o nosso conteúdo de hoje? Professor, boa noite. Boa noite. Professor, na verdade... Essa da mesma que o senhor fez aí, na atividade avaliativa, essa da cápsula aí, tinha uma questão dessa aí, eu quebrei a cabeça lá, mas o senhor explicou aí agora, deu certo. Ah, tá. Você fala na questão das atividades de sala de aula, né? Que você Isso, sim, aquela que o senhor passou. já havia respondido antes de ministrar esse conteúdo, né? O material estava lá disponível. O material estava lá disponível justamente para que você tivesse essa capacidade de consulta no material e tentar resolver mesmo, né, o conteúdo assim propriamente dito não ter sido ministrado, tá? Mas assim, a avaliação vocês não vão fazer sem ter tido o conteúdo igual a gente fez aqui hoje, tá bom? Teremos novas, exercitaremos isso em um novo estudo dirigido de revisão para a prova, que nós vamos trabalhar nas próximas aulas, e vamos fixar isso na nossa próxima aula prática, tá? Dia 26 de novembro, tá bom, Zilders? Obrigado. Nazaré, qual que era a sua dúvida? Professor, boa noite. Boa noite. É a mesma pergunta que eu fiz para outra professora ontem, é a respeito dos exercícios. Eu estou com notas baixíssimas, né? Porque eu já entrei quase em outubro. A respeito dos seus exercícios. Eu ainda não fiz nenhuma atividade. Ah, tá. Nazaré, eu vou falar com você individualmente a respeito dessa questão, assim que eu finalizar a aula para a gente alinhar, tá bom? Não sai da sala não, que eu vou falar com você. Então, Sobre tá. o conteúdo, pessoal, alguém tem mais algum questionamento? Então, eu irei finalizar a aula, tá ok? Utilizem esse restante do horário da aula e podem me chamar aqui caso tenha dúvida, eu ainda vou continuar online. Desses exercícios aqui, postados na seção 3 da unidade 4, que vai ser corrigido como forma de revisão para avaliação, como nós fizemos com todos os outros exercícios, tá? Se quiserem utilizar esse tempinho aí para começar esses exercícios e tendo as dúvidas já pode ir aqui sanando elas comigo. E no mais é isso, obrigado pela atenção, fiquem com Deus, bom final de semana e até a nossa aula de sexta que vem. Obrigado.